Oi, Aline, boa noite. Quem aqui tende a sentir muito culpada? Ou muito culpado? Quem aqui muitas vezes fica ali se martirizando, se penalizando, né? Questionando se a sua atitude foi boa, se não foi, né? Se sentindo uma pessoa má, se sentindo uma pessoa insuficiente, cheio de culpa. Quem aqui tem esse sentimento de forma recorrente? Levanta o dedinho aí, quem tem? Vamos começar mais um Reconecta Dri, né? Gente, eu nem sei se eu já falei pra vocês. Ó, o Orlando já falando aqui, eu me culpo por quase tudo, a Aline e eu. Então vocês vão adorar a live de hoje. Eu acho que eu nem falei pra vocês, né? Agora eu tô chamando a minha live de Reconecta Dri, porque depois eu provavelmente devo fazer um videozinho falando sobre isso. Mas eu falo muito sobre a desconexão e a conexão, né? Sobre a alienação da nossa relação com nós mesmos, que é muito do que gera adoecimento na nossa vida, ou seja, a gente não fica conectado com o que a gente sente, com o que a gente percebe, com o que a gente precisa, porque a gente tem que estar conectado com o exterior, com o externo, né? A gente tem que estar conectado com o que as pessoas esperam, a gente acaba ficando conectado com o que socialmente dizem que é o melhor, que o que eu tenho que ser e fazer para ter valor. Então, todo esse processo adaptativo à sociedade, à cultura, à família, faz a gente romper esse vínculo com nós mesmos. E isso é muito do que nos adoece, nos deixa sem saída, né? Então, a culpa, vocês vão entender que hoje está dentro aí desse contexto. Então, eu gosto muito dessa palavra, reconexão, porque eu entendo que, na verdade, já existe dentro da gente as nossas saídas e soluções. A gente precisa se reconectar com a gente precisa ressignificar a nossa autoimagem, ou seja, aprender a se ver de uma nova forma, né? Se ver com mais valor, se tratar de uma forma mais saudável, mais empática, né? Parar de nos tratar como os nossos próprios inimigos. Então, por isso, essa palavra que eu adoro, que é reconexão, tá bom? Então, sempre quando vocês quiserem tirar um printzinho e colocar lá nos stories com hashtag ReconectaDri, eu agradeço. Vamos ajudar a divulgar aí a live, tá? Gente, falar outra coisa antes de começar. Eu tô ainda eu ainda não subi a live de terça-feira, mas eu vou subir amanhã, tá bom? Da terça-feira passada, eu ainda não subi, mas vou subir amanhã. Então, quem tava me perguntando, na live passada a gente falou sobre frustração nas relações, como superar, tá? Então, amanhã vai estar lá, hoje eu vou subir um vídeo. Tá? Assim que terminar a live hoje, eu já vou lá subir o vídeo. Vamos começar então? Vai chamando todo mundo, manda aviãozinho e vamos falar sobre esse sentimento, tá? Que muitas vezes nos penaliza, nos fere e nos adoece, que é a culpa. Bom, como eu sempre gosto de começar com uma frase, vamos para a frase de hoje. A frase de hoje que eu escolhi é: não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Então é uma frase um pouquinho complexa, mas eu vou explicar para vocês. O que ele tá querendo dizer aqui é uma frase de Marx. O que ele tá querendo dizer aqui é que, na verdade, a consciência que a gente tem de nós mesmos, em sua maioria, foi construída pelo social, pelo ser social que somos. Como a gente é reconhecido em sociedade, em comunidade. Isso determina a nossa consciência. E muitas vezes nessa definição do que a gente começa a ter enquanto imagem de nós mesmos, então, eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso, né? Se eu fizer isso, eu sou uma pessoa má, se eu fizer isso, eu sou uma pessoa boa, se eu fizer isso... Tudo isso que vai determinando essa autoimagem, né, gente, que foi contextos aí sociais, muito disso é o que vai determinar como a gente vai se sentir na vida. E aí entra muito da questão da culpa. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá na vida, né, se sentindo culpado pelas coisas, exatamente porque a gente aprendeu a se ver como uma pessoa má, como uma pessoa insuficiente, né, como uma pessoa que se não fizer determinadas coisas vai estar sendo ingrata, egoísta, tá? Então eu vou explicar aqui pra vocês, a gente vai falar hoje de 2 tipos de culpa e vamos buscar formas construtivas de lidar com cada uma desses sentimentos, tá bom? Então, olha só. Vamos fazer hoje uma diferenciação primeiro pra começar? Ai, deixa eu só ligar esse ar-condicionado. Gente, tá quente? Tava frio, mas agora tá quente. Acho que eu corri muito aqui por causa da internet, porque calor. Ó, vamos começar diferenciando. O que é culpa neurótica, tá? E o que é uma culpa autêntica?
Vamos separar as duas coisas. Primeiro, culpa neurótica, a gente fala sobre uma ferida, né? Ou seja, vamos falar primeiro da autêntica. Culpa autêntica fala o quê? Eu tive uma atitude, né? E essa atitude acabou gerando uma coisa ruim, destrutiva. Então, vamos dizer assim, eu tava impaciente, impaciente, já frustrado com outras coisas. Aí aconteceu uma situação e eu fui dar um grito com alguém. Gritei com alguém. E aí depois, tá travando muito, gente? Ai, meu Deus. Me falem aí se tá travando muito. Porque eu acho que a internet ficou caindo muitas vezes. Então pode ser realmente que esteja caindo, gente. Só me fala se tá caindo ou se tá tudo bem. Vocês estão me vendo bem? Só pra eu saber. Tá de boa, Fernando? O resto, todo mundo tá me vendo bem? Posso continuar? Renan, bem-vindo. Só me dá um okzinho, gente, se tá bom. Então tá. Então eu vou continuar, tá? Então tá, então vamos lá. Então, primeiro, uma culpa autêntica. Então eu tive uma atitude, né, aonde eu passei dos meus limites, aonde eu fiz algo que eu entendi como destrutivo, como negativo. E aí isso me gera uma culpa. Então, por exemplo, eu tô lá irritado, né? E aí, de repente, eu dou um grito com alguém. E aí depois eu fico pensando, cara, eu fui desproporcional, sabe? Nesse grito, né? Eu não precisava ter agido daquela forma. Então aí naquele momento eu me sinto culpado, né? Eu me sinto, ai, por que eu fiz isso, né? Aquele desconforto que a gente tem, né? Quando a gente faz alguma coisa e depois a gente pouco se arrepende. Então, isso é uma culpa autêntica, é você em contato com a vida, é você empático aos outros. Então, às vezes a gente vai ter consciência de que a gente passou um pouco do limite ou que a gente teve uma atitude destrutiva pro outro e isso vai nos gerar um peso. E aí a gente tem que começar a entender, gente, que isso é conexão com a vida. Que bom que a gente tem esse sentimento para nos alertar. A questão é o que a gente faz com esse sentimento. Porque ter ele é um alerta. Imagina se a gente não tivesse essa sensibilidade, essa conexão com o outro. Se a gente simplesmente deixasse nossas emoções saírem de qualquer forma, né? Saíssem simplesmente de qualquer forma. Aí a gente provavelmente teria muita dificuldade de se vincular, né? Nós, enquanto seres humanos, teríamos muita dificuldade de vincular. Então, nossos sentimentos, sejam qualquer um deles, né? Ai, linda! A Débora, minha amiga. Nossos sentimentos, seja qualquer um deles, eles são uma conexão com o mundo. A gente tá ali conectado, a gente tá ali trocando com a vida. Então, quando a gente sente uma culpa de algo que a gente percebe que a gente exagerou, que a gente ultrapassou limites e etc., ter esse sentimento é importante para que a gente reveja aquela situação. E aí daqui a pouco eu vou falar, né, gente, como então tomar cuidado pra gente canalizar essa culpa pra algo construtivo e não ficar se penalizando, se martirizando, se maltratando com isso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria falar sobre o que é culpa neurótica. Então, culpa neurótica, ela vem não de uma atitude destrutiva que você fez, mas sim das suas feridas. E aí eu trouxe aqui 4 exemplos que a maioria das pessoas vão se identificar, que são coisas muito comuns dessas culpas, que é o que a gente chama de uma culpa desnecessária, uma dor desnecessária. É uma dor que fala muito mais da minha história do que da atitude em si. Então, naquele momento que eu tenho aquela atitude, isso me remete a algum aspecto da minha história. Então, a dor neurótica, ou a culpa neurótica, ela fala pra gente o quê? Você é uma pessoa má, você é insuficiente, você é egoísta, né? As pessoas dependem de você. Então, essa culpa neurótica que eu vou mostrar pra vocês, que é uma culpa distorcida sobre o que a gente identifica enquanto construtivo e enquanto negativo, enquanto destrutivo e construtivo, é, gente, grande parte da nossa culpa. Então, grande parte do sentimento de culpa que a gente tem, a gente pode resolver. A gente pode tirar, porque ela não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ela tá ali reproduzindo dores e feridas. Então, eu vou mostrar isso pra vocês. E vocês vão ver que essa culpa, né, neurótica, ela geralmente é usada como um mecanismo de controle. Então, muitas vezes as pessoas fazem a gente se sentir culpado como uma forma de controle. E aí vocês vão entender aqui. Vamos para os exemplos, que eu acho que vai ficar mais claro, que eu tô achando que tá um pouco confuso. Vamos para os exemplos. Por exemplo, vamos dizer que eu trouxe 4 exemplos, tá, gente? Eu vou usar desses 4 exemplos porque eu acho que eles amplificam bem a ideia que eu quero trazer para vocês do que é essa culpa neurótica.
tá? Então a gente vai lidar com a culpa autêntica e vamos ressignificar essa culpa neurótica aí pra gente parar de ficar sofrendo com um monte de coisa que não vale a pena, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo. E isso todos nós passamos, né? Que é esse sentimento de que dizer não é egoísmo. Então a gente aprende isso desde muito novinho. A criança, ela é muito autêntica e ela tem uma tendência a falar muito o que ela pensa, o que ela sente, né? É natural. Então, por exemplo, você fala pra criança que presta seu brinquedo e ela não quer, ela falar não. Ou, nossa, olha que linda essa roupa. Aí a criança vai falar, não gostei. Olha o presentinho, que linda da tia. Tem até um videozinho, gente, desse que eu morro de rir. Aí a criança falando pro áudio pra tia, não gostei, tia, muito feia. Aí a mãe, menino, pelo amor de Deus, para de falar isso. Então, Marcelo, querido, bem-vindo. Não entendi, tenho uma dívida com você pelo resto da vida. Tá, então, olha só, gente. Aí a gente escuta muito essa frase. Ninguém gosta de gente egoísta. Ninguém gosta de gente egoísta. Então, quando a criança fala o não, ela imediatamente é repreendida, reprimida. Então, qual é o sentimento que ela tem? E essa é uma frase muito comum, né? Eu trouxe aqui uma frase muito comum, que é exatamente essa, né? De ninguém gosta de gente egoísta. Não seja egoísta. Egoísta é ser má, é ser ruim. Gente, o que isso gera para a criança? Uma repressão do limite. Então, a gente começa a entender que ter limites é ruim, que desagradar o outro é ruim. Aqui entra muito o condicionamento do agradável, aquelas pessoas que querem agradar todo mundo, que se não agradar, se sente culpado. Então, quem aqui já teve o sentimento de culpa por ter alguma atitude e ficar pensando depois, meu Deus, será que essa pessoa não gostou disso que eu falei? Às vezes, gente, a pessoa nem falou nada. Mas por eu ter sido ali, talvez um pouco autêntica demais, e eu tô condicionada sempre a ser muito boazinha, eu já fico com culpa. Ai, meu Deus, será que eu falei aquilo que aquela pessoa não gostou? Ai, será que fulaninho, será que eu disse aquele não e fulaninho não vai mais gostar de mim? Ou vai me achar ruim? Então, a gente entra numa culpa dentro desse condicionamento de seja agradável, que dizer não, ter limites é egoísmo, e isso faz de você uma pessoa má. Então, isso, gente, é uma neurose. O que é? É uma ferida. É uma ferida. Isso não é saudável, isso não é autêntico. Porque a gente tem que entender que ter limites é parte da nossa humanidade. Entende? A gente não tem que querer tudo, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que tudo. Imagina se a função da sua vida é agradar todo mundo. Você não vai ter autenticidade nunca. Você não vai conseguir escolher por você. Porque são muitas demandas. Então, é meu marido querendo alguma coisa, meu filho querendo outro, meu chefe querendo outro, meu dona querendo outro. E eu, nesse caminho todo. Então, esse sentimento de que eu me torno uma pessoa má por frustrar, por desagradar, por ter limites. Porque, veja, a função do limite, gente, é nos proteger. É nos dar muitos momentos, quando necessário, prioridade. Se o outro se sente frustrado com isso em alguns momentos, se o outro sente isso de alguma forma, sente frustração, tudo bem, isso é natural. Você não pode condicionar de que você só vai ser amado se você nunca frustrar o outro. Porque isso te deixaria aprisionado, isso te deixa preso. Então, muitas pessoas acabam ficando fragilizadas na vida, por quê? Porque são muito manipuláveis. Muito manipuláveis, porque no momento que o outro, que você diz não, e eu falo, nossa, como você tá sendo egoísta. Eu tô aqui te manipulando e você começa, é mesmo, né? Nossa, como eu sou uma pessoa má, que eu tô fazendo isso e etc. Então, assim, muita gente, eu fiz até uma enquetezinha, né? Muita gente fala, eu até digo não, mas depois eu fico morrendo de culpa, porque eu disse não. Então, gente, cuidado com esse condicionamento de que você só tem valor, de que as pessoas só vão gostar de você se você for agradável. Isso vai fazer com que você fique com um sofrimento de culpa muito intenso na sua vida toda vez que você precisar se proteger, colocar um limite e dizer um não. Então, assim, tem gente, às vezes, no consultório que fala, Dri, eu invento a maior história do mundo pra não ter que falar um não, porque depois eu fico me sentindo extremamente culpada com coisas pequenas, do tipo, vamos pro clube? Uma amiga me liga, né? Vamos pro clube. E aí eu, cara, não tô afim de ir pro clube hoje. Aí ao invés de eu falar, olha, não, hoje eu não quero ir. Não tô afim, tô querendo ficar em casa. Ah, não, sabe o que quer? Que não sei o quê, que nanana. E aí depois de inventar 1 milhão de coisas, eu ainda me sinto culpada porque não fui. Por quê? Porque eu estou condicionada de que eu só sou uma boa pessoa se eu agradar. Gente, isso daqui é uma agressão à nossa vida emocional. Isso é uma agressão à nossa humanidade.
Você falar que você só é bom ou que você só vai ser amado se você for agradável, faz com que você se sinta, toda vez que você precisar se priorizar, toda vez que você precisar colocar um limite no outro, você se sente uma pessoa má. Olha o perigo que isso é. Olha o perigo que isso é. Por quê? Porque eu nunca coloco limite nos outros. Depois fico extremamente frustrado, porque as pessoas não me respondem da mesma forma, né? As pessoas têm limite, dizem não e etc. E isso faz parte, gente. Né? Da mesma forma que eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Tudo isso faz parte da minha humanidade. Depende do contexto, depende da demanda, depende do momento, depende de um monte de coisa. Então, o limite é a mesma coisa. Minha chefe me manda 1 milhão de coisas pra fazer muito além do meu cargo. Você tem que escolher, ou você vai colocar limite ou você vai ser agradável a ela. E aí, se você for, então, a agradável a ela, você vai ficar com puta de raiva porque você tá sendo injustiçada. Mas se você fala o não e coloca o limite, aí você fica culpada e insegura porque você não foi agradável. Então, assim, você nunca pode estar satisfeita e segura na vida. Porque ou você escolhe entre você ou você escolhe o outro. É isso que gera esse tipo de condicionamento. E isso é destrutivo demais. A gente não deveria ter que escolher entre nós e o outro. Deveria caber os dois na nossa vida. Assim como eu digo não, eu digo sim pro outro e pra mim. Assim como eu vou, de vez em quando, priorizar o outro, eu posso priorizar a mim e vice-versa. Eu não deveria ter que escolher entre. Mas esse condicionamento gera uma escolha. Ou você escolhe o outro ou você escolhe você. Então, ou você aceita o que o outro tá falando e fica puta de raiva, se sentindo injustiçada e com um nó na garganta. Ou você diz não e fica culpado porque disse não, porque você deveria ter agradado. Vocês percebem como a gente fica então num labirinto sem saída? Por causa dessa neurose. A neurose é uma fantasia emocional que foi desenvolvida a partir de uma ferida. Então, no momento em que o adulto tem aquela reação com você de não seja egoísta, você se sente constrangido, você se sente uma pessoa má. Então, assim, então isso me torna uma pessoa sem valor, uma pessoa má. Então, eu não posso ter limites. E aí as pessoas ficam morrendo de culpa toda vez que coloca um limite ou toda vez que acha que desagradou. Fica aí morrendo de culpa. Isso é uma culpa neurótica, gente. Limite não é agressão. Você dizer não pra alguém não é agredir ela. É só simplesmente falar até onde você pode ir, né? Tem que existir um equilíbrio, exatamente. Senão você não pode ocupar um espaço na sua vida. Se eu só posso dizer sim, gente, se isso é uma condição pro meu valor, como que eu vou ocupar um espaço na minha vida? Não vou. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, ninguém gosta de gente egoísta. Dizer não, né? Se eu disser não, né? Eu me torno uma pessoa ruim. Então, essa é uma repressão do limite, né? De um condicionamento do seja agradável. Ou seja, você tem que ser agradável o tempo todo para ter valor. E isso reprime o seu limite. E isso faz você ficar culpado toda vez que você coloca de alguma forma um limite. Ou toda vez que você acha que desagradou. Esses 2 pontos, tá? Ou toda vez que você coloca um limite, às vezes a pessoa até fala um não, mas depois fica, meu Deus do céu, não devia ter falado isso, por que eu fiz isso? Aí nem aproveito o limite, né? Porque às vezes eu digo não, porque eu preciso fazer outras coisas, mas eu vou fazer lá as minhas outras coisas cheia de coisa na cabeça, super culpada, me achando a pior pessoa do mundo, super preocupada com esse não que eu disse. Ou eu vou super preocupada porque eu posso ter falado algo que desagradou alguém. Às vezes nem ninguém falou nada, mas a minha neurose é essa, né? Eu tenho que estar o tempo todo ser agradável, então eu tô o tempo todo avaliando e analisando o momento que eu sou desagradável. Tá, gente? Ficou claro esse primeiro exemplo? Ficou claro como isso é destrutivo na nossa vida? Como que se a gente coloca essa condição, a gente está reproduzindo uma dor que já existe. Porque no momento que você entendeu que, então você não pode falar por você, então você não pode fazer por você, isso já foi uma ferida. O sentimento naquele momento então eu não posso ocupar um espaço na minha própria vida. Eu não posso falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, que eu não gosto. Não posso. Então isso já é uma ferida. E aí é engraçado porque muitas vezes as pessoas lembram de situações em que elas se sentiram injustiçadas e apesar delas sentirem raiva ao lembrar disso, elas reproduzem isso. E é o que a gente faz, a gente reproduz. E aí a gente se torna nossos próprios agressores. Nós nos tornamos nossos próprios agressores. Então a gente tem que entender que
A gente merece ser amado para além... A gente merece ser amado para além... Eu até coloquei aqui, ó. O amor, tá, gente? Não é submissão. Então, a gente tem que lembrar disso. Amar não tem a ver com ser submisso. Não tem a ver com me submeter ao outro. Tá? Amar tem a ver com ter duas pessoas ter direito de serem indivíduos. Ou seja, ter limite tem a ver com falar, eu sou um indivíduo. Um indivíduo, que assim como dou, também tem um limite. Então, o que define uma unidade é o limite. Se a gente faz tudo o que o outro quer, a gente não existe. A gente é uma massa de manobra. Vamos colocar assim, como uma massinha. Que eu posso modelar do jeito que eu quero, porque não existe uma individualidade ali. Percebe? Eu tô à mercê de todo mundo. Eu tô à mercê do mundo. Tô à mercê de todo mundo ali que quiser me chantagear ou que quiser ficar chateado porque eu não posso atender a necessidade daquela pessoa na hora. Eu tô escrava disso. Tá bom? Ficou claro esse primeiro exemplo? Então, o primeiro exemplo de culpa neurótica é exatamente a neurose de que eu só tenho valor se eu for agradável. Amor versus essa escolha entre eu e o outro. Se eu escolher a mim, eu tô sendo egoísta, tô abandonando o outro. Mas se eu escolher o outro, eu tô sendo má comigo. A gente não tinha que ter esse tipo de escolha. Gente, se escolher, não tem que ser uma agressão ao outro. Tá? Então, se isso acontece constantemente com você, se você tem uma chefe que fica toda hora fazendo você se sentir culpada e uma pessoa talvez má, se você tem um marido, uma esposa, né, que fica o tempo todo, uma mãe, que fica o tempo todo fazendo você se sentir uma pessoa ruim, uma pessoa má, porque você tá dizendo que algo que você não quer, ou algo que você vê como injustiça, ou algo que... Atenção, atenção. Porque isso não tem a ver com amor, isso tem a ver com controle. Controle. E aí sim, muitas vezes os pais usam, né, do controle, né, da chantagem e da culpa para controlar, né? Então, uma forma de controlar a criança é deixando ela culpada quando ela faz alguma coisa, né? E aí isso é uma forma de, nossa, ninguém gosta de gente egoísta, você não vai fazer isso, você tá sendo egoísta. E aí a criança vai lá e faz, né? Porque ela entendeu que ser egoísta é a pior coisa do mundo, que ela não pode, né? Então, esse é o primeiro exemplo, tá, gente? Que é exatamente esse sentimento de que você não pode ter limites pessoais, tá? Senão você fica se sentindo culpado, uma pessoa má. Ai, que bom, Manuel, que você tá gostando. Seja muito bem-vindo. Vamos pro segundo exemplo? Segundo exemplo, gente, que é bem uma chantagem, né? Além de uma manipulação, bem uma chantagem emocional. E como as pessoas gostam de usar essa chantagem. E como existem pessoas que sofrem por causa dessas chantagens. Que é, você vai fazer logo isso comigo, que faz tudo por você? Essa é uma chantagem emocional, né, gente? Que faz a gente entender que dizer não, né? Que fazer o que eu quero é ser ingrato. Enquanto no primeiro me faz ser uma pessoa ruim, né? Ou seja, eu dizer não, né? Não seja agradável, eu dizer não tem a ver exatamente com eu me sentir uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta, né? Nesse daqui eu sou ingrato. Em um eu sou egoísta, em outro eu sou ingrato. Então, assim, como assim você tá deixando de fazer isso pela sua mãe, pelo seu pai, que sempre fizeram tudo por você? Então, veja, muitas vezes, pais e mães que usam muito de chantagem emocional, a criança ela já nasce com um sentimento de dívida. Do tipo assim, eu dei trabalho, eu fui um problema, eu fui um peso na vida da minha família e agora eu estou sempre em dívida. Gente, o grande problema disso é que então você nunca vai poder escolher pela sua autenticidade. Você sempre tem que estar obedecendo o outro. Percebe? Eu tenho que estar sempre obedecendo o outro. Eu nunca vou poder escolher, então, algo que o outro não concorde, porque senão eu tô sendo ingrato. E é impressionante como isso é muito comum. Muito comum. Então, veja, né? É a repressão do que a gente chama de liberdade. Enquanto um reprime o limite, ou seja, eu dizer não, o outro reprime a minha liberdade. Eu não posso decidir pela minha vida, do tipo... Vou trazer uns exemplos bem claros aqui, do tipo... eu arranjei um emprego em outra cidade e eu vou lá, né? Trabalhar porque é meu sonho, eu quero... Aí chega a mãe ou o pai ou alguém da família, ou o marido... Não acredito que você vai fazer isso comigo. Você vai fazer isso comigo, você vai me deixar aqui, logo eu, que sempre fiz tudo por você?
Então tem muita gente que sim, que usa assim, né, desse sentimento de gratidão como controle. Percebe? Reprimindo a liberdade do outro. Então a pessoa sempre fica endividado, culpado de viver sua própria vida. Vamos dizer em coisas simples, do tipo, eu tenho uma criança, aí minha mãe chega e fala assim pra mim, ai, faz desse jeito que é melhor. E eu falo, não, eu prefiro fazer desse jeito, eu quero testar. Nossa, mas você tá indo contra mim, eu não criei você? Você não tá ótima aqui? Que ingratidão. E eu me sinto super culpada porque eu quero fazer do meu jeito e não do outro. Então isso mina a minha liberdade. Percebe? Essa culpa, que é uma culpa neurótica, que fala pra mim que se eu fizer o que eu quiser eu tô sendo ingrato. Percebe? É uma repressão da minha liberdade na vida. Pois é. Quem é egoísta aí, na verdade? Mas, gente, isso daqui acontece demais. Nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos familiares. Até nas relações de amizade. Isso acontece demais. Fazer você se sentir culpado, né? É uma forma de controle, é uma forma de manipular, de chantagear, de controlar. Percebe? E aí a gente tem que ter senso crítico. Nossa, mas será que eu tô sendo uma pessoa má porque eu tô querendo fazer o que eu entendo que é melhor pra mim? Ou o que eu acho que é o melhor nessa situação quando se fala da minha vida? Isso te faz uma pessoa má? Será que você ir trabalhar onde você quer teria que ofender a sua mãe? Percebe? Teria que fazer alguém se sentir mal? E aí entra muitas questões, muitos adoecimentos, né? Então, assim, tem realmente relações simbióticas, né? Que o fato da pessoa fazer alguma coisa que foge do controle do outro é imediatamente penalizado com a culpa. Imediatamente faz o outro se sentir mal por essa escolha. Porque é uma escolha, por exemplo, vamos dizer que tô na relação com o Júlio. Aí vamos dizer que ele fala assim pra mim, amor, eu vou viajar com meus amigos pra tal lugar. Óbvio, né, gente? Se não tivesse pandemia. Eu vou viajar com meus amigos pra tal lugar. E aí eu não gosto, porque eu quero controlar essa relação. Aí eu falaria, nossa, mas você vai fazer isso comigo. Eu já deixei de viajar com minhas amigas pra ficar com você. Você vai fazer aqui, quanta ingratidão. Quem é que tá aqui do seu lado todos os dias? E aí agora, nesse momento, você vai me deixar sozinha? Veja, isso é uma baita de uma chantagem que eu quero usar, tornando o outro, então, como uma pessoa ingrata, né? O de cima era uma pessoa egoísta, para que, então, eu reprima a liberdade do outro. E aí a gente tem que ter esse senso crítico. Mas calma aí, eu tô fazendo algo contra a pessoa? Ou eu tô só tomando uma decisão na minha vida? De uma coisa pra mim? Percebe? Então, assim... E aí, gente, aqui a gente tem que olhar pros dois lados. Porque a gente provavelmente sofre de culpas neuróticas, mas a gente também provavelmente manipula e chantageia. Porque isso a gente faz. Toda vez que a gente se sente inseguro, a gente tenta controlar a situação pra gente se sentir seguro. Ao invés da gente cuidar daqui de dentro e ver, tá, por que eu tô me sentindo inseguro com isso? O que isso fala sobre mim? Ou o que isso fala sobre essa relação? Não, eu tento controlar o ambiente. E aí, chantagem e manipulação vem assim, ó, rapidinho, carta na manga. Carta na manga. Gente, eu tô lendo, tá? O que vocês estão escrevendo. Eu só não tô respondendo porque senão eu não consigo responder, não consigo acompanhar aqui, tá? Mas eu tô lendo o que vocês estão e depois a gente vai conversar. Eu vou ler mais e vou comentar o que vocês estão falando aqui, tá bom? Pode continuar comentando. Percebe, gente? Então, enquanto no primeiro você tem uma repressão do limite, nesse você tem uma repressão da liberdade. Num você não pode dizer não e no outro você não pode fazer escolhas por você. Porque você se sente imediatamente uma pessoa ingrata. Então, se sentir egoísta, se sentir ingrato, atenção. Questione. Pode ser que você está sendo ingrato, pode ser que você está sendo egoísta? Pode. Mas muitas vezes não. Muitas vezes isso é apenas, de fato, uma manipulação e uma chantagem que faz acionar em você aquele medinho da sua ferida. Que é, nossa, eu vou ser rejeitado, eu vou ser abandonado, eu sou ser uma pessoa má. Né? Então, nesses dois fazem esse sentimento de eu sou uma pessoa má. Gente, esse sentimento de que eu sou ruim, de que eu sou má, né, é um sentimento que, de fato, controla muito a gente na vida. Porque tudo aquilo que a gente entende como ruim, como errado, como ruim,
né? São coisas que a gente vai ficar tentando fugir da nossa humanidade. E por isso que as pessoas conseguem usar isso como controle e chantagem com a gente. Então a gente tem que ter um filtro de avaliar. Isso realmente me faz uma pessoa má ou só faz eu querendo viver a minha liberdade? Isso realmente me faz uma pessoa egoísta ou só me faz ser uma pessoa que tem limites, que não tem que estar sempre disponível para os outros? Se questionem, tá? Porque às vezes a gente fica nessa culpa aí gigante e muitas pessoas acabam deixando de fazer o que querem, né? Viver a sua liberdade, exatamente porque ficam aqui se achando uma pessoa má e ingrata, tá? Ah, legal, Marcelo. Legal. De qualquer forma vai ficar gravada, tá? A live, qualquer coisa você assiste lá. Então vamos pro terceiro, gente. Primeiro, eu tenho que ser agradável para ser amado, então isso reprime o meu limite porque eu fico me sentindo egoísta. Segundo, eu preciso, eu fico com medo de ser ingrato e por isso eu abro mão da minha liberdade, tá bom? Gente, se vocês não tiverem alguma coisa que ficar confuso, alguma coisa, vocês me perguntem, tá? Porque é à vontade. Vamos pro terceiro? Até aqui, ficou claro esses dois exemplos? Por que eles são neuróticos e não culpas autênticas? Ficou claro? Porque não é que eu fiz alguma coisa de ruim. É, na verdade, que eu aprendi a interpretar o meu limite, o não, ou a minha escolha, a minha decisão, de uma forma ruim. Por isso é uma neurose e não algo autêntico. Tá bem? Ficou claro? Vamos pro terceiro exemplo. Vamos dizer que, por exemplo, eu tenho ali uma referência dentro de casa de um pai que ele só trabalha. Então, assim, a preferência da vida dele é trabalhar. É claro, né, gente, que muita gente tem que trabalhar muito porque precisa sustentar a família, né? Mas sim, tem pessoas que são viciadas em trabalho. Então, se eu tenho essa referência, né? Essa referência, ou seja, se eu tenho esse exemplo, eu começo a entender o quê? Trabalhar é a coisa mais importante. Trabalhar define o meu valor. Né? Se eu tenho ali pais que estão sempre trabalhando, que colocam, né, assim, a prioridade, nunca podem sair de férias, nunca podem fazer nada, nunca podem... Então eu entendi que alguma coisa define o meu valor, que nesse caso é o trabalho. E muita gente tem isso, né, gente? Muita gente sente que o seu valor está na quantidade de coisas que ela faz, na quantidade de coisas que ela dá conta de fazer. Então esse sentimento, esse condicionamento de valor vai gerar muita culpa. Por exemplo, gente, tem gente que tá doente, de cama, e tá culpado porque não tá trabalhando. Percebe? Então assim, eu tenho que ser funcional mesmo doente. Eu não posso ser doente. Tem gente que tá morto, cansado, precisando descansar. Aí fica culpado porque, sei lá, no domingo acordou 1 hora depois. Porque tinha que estar produzindo já. Perdeu tempo, tinha que estar produzindo. Então é uma pessoa que entende que relaxar, ter prazer, descansar, se cuidar é perda de tempo, é preguiça. Então são pessoas que têm dificuldade de atender às suas necessidades. Aqui existe uma repressão de necessidade. Um tem repressão do limite, outro tem repressão da liberdade e esse tem repressão da necessidade. São pessoas que não podem ter necessidades, não podem ter tempo para si. Elas têm que estar o tempo todo produzindo. Isso daqui é o que a gente chama de condicionamento do seja forte e do seja apressado, que é exatamente o quê? O meu valor está na quantidade de coisas... Oi, gente, foi uma ligação. Então, qual é o condicionamento de valor nesse caso? Você só é importante, você só tem valor pela quantidade de coisas que você faz. Exatamente, daí que vem a síndrome de burnout. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós somos seres de limite. Ai, Rodrigo, que bom que você voltou. Nós somos seres de limite, nós somos seres demandantes. Nós somos feitos de carne e osso. Tem uma frase de Daniel Goleman, não vou lembrar exatamente a frase, mas lá no livro dele, né, sobre inteligência emocional, ele fala, gente, tempo de prazer, tempo de lazer não é tempo desperdiçado, é tempo de equilíbrio, é tempo de saúde, é pra você vir com uma mente mais criativa, mais resolutiva. Uma mente cansada, ela tá pesada, é uma mente que não vai ser criativa, é uma mente que vai ver sempre o problema. A gente tem que saber os nossos limites, a gente tem que saber que tem hora pra fazer, tem hora pra descansar. Percebe? Senão você fica codependente, você não tá fazendo porque você gosta. Você tá fazendo porque você é escravo daquilo. Porque você tem que fazer. Senão você não tem mais valor.
E aí a gente pega um monte de gente que às vezes tá doente, tá trabalhando, não consegue colocar limite no trabalho. Um monte de gente que se sente extremamente culpado quando erra alguma coisa, quando não dá conta de fazer alguma coisa, quando não consegue fazer as milhões de coisas que tinha que fazer. Às vezes eu brinco com os meus clientes, né? Esses clientes que têm esse tipo de condicionamento, me fala assim, me fala uma coisa. E aí, se você aí sente que você tem esse condicionamento, eu quero que você faça essa reflexão. Me diz uma coisa, como que tem que ser o seu dia pra você se sentir satisfeito no final dele? Aí a pessoa já dá uma risada, porque ela já entendeu que ela tá caindo na pegadinha. Porque a pessoa me lista 1 trilhão de coisas. A pessoa nunca vai se sentir satisfeita. Então, assim, eu preciso estar numa situação perfeita. Eu sou um robô. Eu sou um robô, eu não posso ter sentimentos, porque os sentimentos, gente, consomem energia. Se a gente tá triste, se a gente tá com medo, se a gente tá com raiva, se a gente tá com saudade, porque a gente ama alguém, isso consome nossa energia. Então não pode, você tem que acordar todo dia, emocionalmente perfeito, que é meio que distante das emoções, meio frio, só racionalzão, só cabeção mesmo. Tenho que... Tempo, tem gente que assim, ó, se atrasou 5 minutos já me dá vontade mais de fazer, porque atrasou 5 minutos. Grau de exigência disso, gente, é muito intenso, é muito intenso. E aí a pessoa tá o tempo todo se sentindo culpado, o tempo todo se sentindo atrasado, o tempo todo sentindo insuficiência. Aqui a pessoa se sente insuficiente. E ela tá reprimindo exatamente a... Tá? Rapidinho, gente. Ju! Ju! Eu acho que chegou sua comida. Calma aí, gente, é porque a portaria tá me ligando aqui. Oi, voltei. Ai, meu Deus. Voltei, gente. Ele não para de me ligar. Estão me ligando aqui. Gente, Jamas, desculpa meus diamantes da minha vida. Gente, chegou comida lá embaixo. Eu acho que com essa queda de energia, não sei, eu acho que o interfone... O povo tá morrendo de rir aqui, amor. Eu acho que... não tá funcionando o interfone. E aí a portaria não parou de me ligar, né? O pessoal lá de baixo não parou de me ligar. Mas pronto, já resolvemos. Os perrengues que a gente passa. Então, voltando, gente. Então, veja. No momento que eu tenho um grau de exigência tão grande como essa, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas. Eu tenho que dar conta de tudo e ser forte o tempo todo. Eu tenho que... não posso sem... Ai, gente, eles não param de me ligar. Mas agora acho que vai parar porque o Júlio desceu. Eu tenho que dar conta de tudo o tempo todo, eu tenho que... Então, veja, eu tô o tempo todo me sentindo insuficiente e o tempo todo me sentindo culpado. E é impressionante, gente, a pessoa ela pode passar o dia inteiro em função de produzir. Se alguma coisa sai do controle, ela vai se sentir culpada. Se ela tiver uma dor de cabeça, ela vai se sentir culpada. Se ela tiver um piriri, ela vai se sentir culpada. Sabe? Ai, Marcelo, de novo, travou, que pena. Qualquer coisa que aconteça. Se ela, sabe? Como que a gente vai ter esse controle, gente? Se a gente fica condicionado a isso, a gente vai estar o tempo todo se sentindo culpado. E aí tem uma coisa, né, que é muito forte, que é assim, isso muitas mulheres relatam, né? Tá no trabalho, tá culpado porque não tá com os filhos. Porque fica pensando, ai meu Deus, tô aqui trabalhando o dia todo, e não tô lá com meu filho, não tô dando. Aí tá com os filhos, tá culpado porque não tá no trabalho. Ai meu Deus do céu, tô aqui com meus filhos, tinha um monte de coisa pra fazer lá no trabalho. Então assim, tá o tempo todo culpado, tá o tempo todo insatisfeito. Se a gente não entende que nós somos seres demandantes e que temos demandas diversas, então vai ter momento pra gente trabalhar, vai ter momento pra gente estar com o nosso filho, vai ter momento... A gente vai ficar o tempo todo se cobrando, porque a culpa nesse caso aqui é uma autocobrança. Enquanto que nas outras duas exemplos que eu trouxe são manipulações e chantagens, esse daqui é autocobrança. É você se cobrando o tempo todo. E o tempo todo se sentindo culpado, como se você fosse preguiçoso, como se você fosse incapaz, como se você fosse insuficiente. Né? Então a pessoa dorme culpada porque não conseguiu fazer tudo. Dorme culpada porque tá o tempo todo culpada. E aí eu tava falando sobre o exercício que eu faço com meus clientes, né? Então me fala como é que tinha que ser um dia. Gente, tem que ser um dia de um robô, não é de uma pessoa. Porque o horário tem que ser certinho, tem que fazer essa quantidade de coisas, eu tenho que dar conta de fazer tudo isso, eu vou ficar insatisfeito o tempo todo, culpado o tempo todo, me sentindo incompetente o tempo todo.
né? Exatamente. A gente não pode ficar achando, né, que dar conta de tudo, gente, é ter valor. Dar conta de tudo é agressão. Se você coloca 1 milhão de coisas no seu dia e você só se sente satisfeito se você der conta disso tudo, você pode ter certeza absoluta que você agrediu provavelmente o seu corpo, né, os seus limites. Tem gente que fala, Dri, eu sento no trabalho, fico 8 horas, eu esqueço que tem banheiro, porque não dá nem vontade de ir no banheiro. De tão alienada que a pessoa fica com o próprio corpo, com a própria necessidade. Entende? Então, é muito importante, gente, ó. Exemplo 1, repressão do limite. Exemplo 2, repressão da liberdade. Exemplo 3, repressão da necessidade. Nós somos seres demandantes. Se você quer ser uma pessoa produtiva, entenda. Respeitar o seu limite vai te fazer uma pessoa mais saudável. E quanto mais saudável a gente tá na vida, gente, mais produtiva a gente é. Não pela quantidade de coisas, mas pela qualidade de coisas que a gente vai conseguir fazer. Percebe? Deu certo? Tá bem? Ficou claro esse terceiro exemplo? Entenderam? Então vamos para o último exemplo que eu trouxe hoje, para depois a gente ir para saídas, né? Estamos só falando aqui dos problemas, cadê as saídas? Como é que faz com isso daí tudo? Questão de consciência. Terceiro exemplo, gente, é o condicionamento de ser salvador. Muitas pessoas acabam vivendo na sua história uma troca de papéis. Então, muitas crianças se sentem responsáveis pelos pais. Às vezes porque os pais adoeceram, às vezes porque os pais se separaram e aí a mãe ficou muito mal, o pai ficou muito mal, ou às vezes porque tem muitos irmãos. Então, de alguma forma, essa pessoa, ao invés de estar num momento ali da infância onde ela é cuidada, ela começou a entender o quê? Que ela tem que salvar, é ela que tem que cuidar, que ela que é responsável. Gente, isso gera uma quantidade de culpa. Vai ficar salvo assim, Rô, lá no meu YouTube. Isso gera uma quantidade de culpa, por quê? Porque se você entende que você é responsável pelo outro, se você fantasia que o outro depende de você, se você olha pro outro com um olhar de dó, de pena, você tá preso nessa pessoa. Você tá preso nessa pessoa. Por quê? Porque qualquer coisa que você negar, qualquer coisa que você colocar limite, qualquer coisa que você desagradar, um não, olha a intensidade disso. Um não é sentido como um abandono. Eu dizer um não para aquela pessoa é como se eu estivesse abandonando ela. Como se eu estivesse jogando ela num rio de crocodilos. Esse é o preço do não para uma pessoa que tem esse condicionamento de salvador, que precisa estar sempre salvando todo mundo. Que são as relações complementares, codependentes, né? Então, por exemplo, muitos pais sentem isso, por exemplo. Trata o filho o tempo todo com dó. Então, assim, eu digo um não pro meu filho, meu Deus do céu, eu frustrei meu filho. Gente, tá tudo bem. É melhor que a criança entenda que limite é importante. É importante ela saber aprender a lidar com a frustração. Se a gente vai pra vida, gente, sem lidar com a frustração, a gente vai fragilizado, a gente vai enfraquecido. Se a gente aprende que tudo que eu quero tem que acontecer, pronto, eu vou pra vida, meu primeiro não que eu ouvi, desmorono. Tô construindo ali um castelo de cartas. Por quê? Porque a vida vai ser frustrante, assim como vai ser maravilhosa. A vida é tudo isso. Vai ter momento pra frustração, vai ter momentos pra serem maravilhosos. E se eu não tenho resiliência, ou seja, se eu não sei lidar com as frustrações, eu tô fraco na vida, eu tô enfraquecido, eu tô fragilizado, eu tô refém. Percebe? Então, muitas vezes, e aí eu vou falar algo que é um pouco duro, mas que é importante. Se você se sente responsável por outro adulto, se você sente muita dó de alguém, se você sente muita pena de alguém, entenda que o que está por trás disso é uma arrogância. É uma arrogância, porque de alguma forma você está se vendo como melhor do que essa outra pessoa. Entenda, gente, que sim, existem condições, e ter empatia não é ter pena nem ter dó. Existem condições, né? Claro que algumas pessoas vão nascer em condições melhores, outras piores. Existem situações e circunstâncias. Mas vocês podem ver, uma pessoa que às vezes nasce, sei lá, né? Por exemplo, com algum... Vamos dizer que a pessoa sofreu um acidente, né? E aí ficou de cadeira de rodas, né? E isso eu sei porque eu já atendi pessoas assim.
Pra eles é uma dor as pessoas sentirem dó. Porque a dó, gente, fala o quê? Sobre uma desqualificação da sua potência, da sua capacidade. É ruim. Então, tudo bem eu ter empatia de entender que essa pessoa agora que tá de cadeira de rodas vai precisar de um apoio, de um suporte, de alguma coisa. Mas eu ter dó é uma desqualificação, percebe? Do poder do outro. Mas muitas pessoas não se incomodam com isso, muito pelo contrário, se aproveitam disso. Então, eu tô sempre responsabilizando o meu salvador, sua vítima, e tô sempre responsabilizando ele pela minha felicidade, pela minha tristeza, pela minha alegria, por tudo. Então, eu tiro a responsabilidade da minha vida e coloco no outro, que pode ser você, que é o salvador. Percebe? Então, quando a gente vê que eu tenho que salvar alguém, você tá tendo uma atitude de arrogância, porque você tá colocando como se você fosse... Sem você, aquela pessoa não existe, não vive, não é capaz. Gente, somos adultos, todos nós temos potência. Às vezes a gente tem inseguranças, fragilidades, mas se a gente fica salvando o outro, a gente está tirando a oportunidade do outro aprender, se perceber, crescer por si só. E isso a gente pode fazer desde relação com dois adultos, como a gente pode fazer uma relação com a criança, porque óbvio que a criança precisa de um cuidado a mais, de um zelo a mais. Mas se você está o tempo todo salvando aquela criança, se o tempo todo que você frustra aquela criança, ou tudo que acontece com aquela criança você se sente culpada, sei lá, a criança caiu ali e machucou o cotovelo. Gente, criança vai cair. Se fosse se sentir culpado por tudo que acontecer com o seu filho, vai colocar dentro de uma bola de ar, né? E pronto, agora a criança vai virar dentro da bola. Porque a criança é assim. Ou, a criança ela quer a loja toda. Você vai dizer um não, você vai se sentir culpado? Porque, ai meu Deus do céu, eu frustrei meu filho, não podia ter frustrado. Não, isso não faz de você uma pessoa má. Não faz de você uma pessoa... Só faz uma pessoa que tá dizendo não. Tá frustrando, tá colocando limite. A mesma coisa com o adulto. Cuidado com esse sentimento de que você é responsável pelo outro, por outro adulto. Você tem uma responsabilidade afetiva? Ok. Responsabilidade afetiva é importante, que tem a ver com eu sei que as minhas atitudes têm um impacto no outro. Mas isso é uma responsabilidade afetiva e não uma responsabilidade sobre a vida do outro. Porque às vezes a gente confunde, a gente acha que isso é amor. Porque a gente aprendeu dessa forma. Então a gente acha que demonstrar amor é ficar ali servindo o outro, fazendo tudo pelo outro, salvando o outro, abandonando a nossa vida pra cuidar do outro. A gente entende muitas vezes que isso é amor, isso é uma distorção. E aí toda vez que você precisa dizer um não, haja culpa pra dar conta. Haja culpa, é culpa o tempo todo. É culpa o tempo todo. Gente, eu tenho casos de terapêuticos assim que uma pessoa faz tudo. A outra pessoa tá extremamente encostada. Ela não está fazendo nada para mudar a postura dela, o lugar que ela tá ocupando dentro daquela relação, enquanto a outra tá sobrecarregada, fazendo tudo, fazendo tudo, fazendo tudo, fazendo tudo. Essa pessoa que faz tudo, quando olha para aquela situação e fala, cara, isso daqui tá injusto, ela fica confusa. Será que eu tô sendo egoísta, que eu tô sendo má? Que eu tô abandonando o outro porque eu tô olhando isso como uma injustiça? Olha a confusão que isso gera. Então, assim, eu sou responsável não só por mim. Na verdade, a gente acaba tendo mais responsabilidade pelo outro do que por nós mesmos quando a gente ocupa esse lugar de salvador. Porque meus sentimentos, besteira. O que eu preciso, besteira. Meu descanso, besteira. O problema é o outro, coitado do outro. Tadinho do outro. Que dó do outro. Se eu não fizer, eu vou estar abandonando o outro. Como eu sou uma pessoa horrível. Percebe, gente? E aí fica nessa confusão, porque é engraçado, porque quando você fica salvando o outro, você fica numa confusão de raiva, porque ao mesmo tempo você sente que isso é injusto, então isso gera raiva, injustiça gera sentimento de raiva. Então você faz, mas faz irritado. Você faz tudo pelo outro, mas você faz irritado. Você se torna uma pessoa irritada com aquela pessoa, impaciente. Mas por quê? Porque você não pode ter limite. Percebe? Você não pode ter limite, então você faz tudo irritado. Tudo irritado. Por quê? Porque se você conseguisse expressar o seu limite, você teria mais qualidade de tempo com essa pessoa. Percebe? Você não estaria o tempo todo com ela e pra ela. Mas quando você estivesse, você estaria com mais qualidade. Então aquela velha história, né, do filho que tem que ficar cuidando da mãe, não pode se casar, não pode nada, tem que ficar dentro de casa cuidando da mãe. Ele fica cuidando da mãe porque ele morre de culpa de sair. Mas ele fica irritado.
fica agressivo, impaciente. É exatamente isso que acontece quando a gente acaba ocupando esse lugar aqui de Salvador e fica com culpa. Mesma coisa, culpa do término, coitadinho do outro. Gente, entenda, ter esse tipo de dó do outro é uma desqualificação, gente. Você tem que olhar o outro de igual para igual. Fala, ué, se eu consigo, o outro consegue. Todos nós somos potentes e capazes. Para, inclusive, potencializar o outro e não desqualificar e diminuir o outro, né? Então, ó, a frase, né, aqui, que gera neurose é: me salve, eu não tenho saída, eu não sou nada sem você, você é a solução da minha vida. Ai, gente, quanto poder, né? Ser a solução da vida de alguém é poderoso demais. Tá no controle de tudo, mas olha o preço disso. O preço disso é você viver se abandonando, é você viver culpado. Tem que abrir mão desse poder, tem que abrir mão disso daqui. Nossa, eu não vivo sem você. Se alguém falar não vivo sem você, fala, meu Deus, não. Viva, pelo amor de Deus. Eu tive uma época que, quando eu era mais jovenzinha, eu sempre tive muito esses condicionamentos de ser agradável, de salvar muito as pessoas. Tanto que quando eu era pequena, desde pequena, assim, o povo falava, nossa, você tem que ser psicóloga. Agora foi engraçado, porque eu virei psicóloga e me curei disso, né? Mas o povo juntava muito essa coisa do psicólogo com salvar, né? Você tem que ser psicóloga, porque eu sempre estava disponível para todas as minhas amigas, eu sempre estava fazendo tudo por elas, eu sempre estava sempre à disposição. E aí, o que acontecia? Óbvio que eu ia me tornando uma pessoa muito querida por todo mundo, apesar de eu não conseguir ter o meu próprio espaço, o meu próprio tempo. E aí, quando eu fui significando tudo isso, eu fui sentindo como era alívio, como me gerava alívio as minhas amigas terem outras amigas, não dependerem de mim pra tudo, porque gente, se você tem um monte de gente dependendo de você, você não tem tempo pra você. Então, é melhor que você abra mão do poder e do controle e viva suas relações com qualidade, com saúde, com equilíbrio, com uma troca leve, sem cobrança, sem exigência. Por quê? Porque você começa a salvar as pessoas, salvar. Aquilo que era um favor se tornou agora uma obrigação. Ai de você se você agora não faz. Nossa, você mudou. Você não gosta mais de mim. Porque eu ensinei o outro que a forma que eu amo é servindo, fazendo tudo. Né? Nelson, eu não sei de um livro que fale só sobre culpa. Só sobre culpa eu não sei. Eu sei que, por exemplo, lá no livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, também fala sobre vergonha e culpa. Mas só sobre culpa eu posso dar uma pesquisada, tá? Posso dar uma pesquisada. Mas a gente brinca, a gente fala que a culpa é as últimas das emoções que a gente se livra, das emoções neuróticas que a gente se livra. Aí por isso que eu falo assim na sessão, a pessoa já tem consciência. Eu tenho o direito disso, eu não tenho que me sentir culpado por isso. Mas quando ela vai fazer, ela sente ainda. Porque a gente tem que entender que o nosso mundo racional, ele só basta ter lógica pra ele mudar. Eu posso falar uma coisa pra você que faça totalmente lógica e isso já é o suficiente pra você mudar a sua ideia. Falar, nossa, é isso mesmo. Mudou a ideia. Só que o nosso mundo emocional, ele é feito de experiências e não de lógica. Ele é feito de vivências e não de lógica. Então a gente precisa experimentar. E geralmente o que eu indico pros meus clientes é, faça com culpa. Não tem problema não. Primeiro passo a gente faz assim mesmo. Faz com culpa. Faz com medo, mas deu o primeiro passo. Porque eu só vou começar a significar e entender que eu tenho o direito dessas coisas, do meu limite, eu tenho o direito das minhas necessidades, eu tenho o direito da minha liberdade. Nesse caso aqui do Salvador, é repressão da sua individualidade. Eu tenho direito à minha individualidade. Ou seja, o fato de eu, em um determinado momento, não estar disponível ao outro, não tem a ver com abandonar o outro, tem a ver com eu precisar de mim nesse momento. Porque olha a nhaca que isso vira, gente. Olha a nhaca que isso vira. Eu não faço por mim. Faço só pelo outro. E o outro, e aí eu quero cobrar que o outro também faça por mim. Então, eu dependo do outro, o outro depende de mim. Nós estamos num nível de frustração altíssimo. Altíssimo. Porque você tá colocando uma responsabilidade no outro, assim como o outro tá colocando uma responsabilidade em você, pesadíssima. Então vai estar o tempo todo frustrado, culpado e frustrado. O tempo todo.
Porque a gente tá colocando uma função dentro daquela relação que é desproporcional, que não deveria existir para aquela relação. Então, me salve, eu não tenho saída. Ou seja, você é responsável por mim, tem que dar conta de tudo. Aí um condicionamento de salvador. Você só tem valor se você salvar as pessoas, se você for útil para as pessoas. Se você resolver a vida delas, né? Esse é um condicionamento de afeto. Então, um não se torna um abandono. Um simples não, você fica com uma culpa de abandono, como se você estivesse abandonando alguém, como se você estivesse jogando a pessoa num rio de crocodilo. Você só disse um não. Mas esse é o sentimento da culpa de um salvador, né? Então, reprime a nossa individualidade porque gera uma codependência, ou seja, o outro depende de mim, então eu tenho que ficar aqui carregando esse outro o tempo todo, né? E esse sentimento, né, gente, que eu trouxe, que é um pouco pesado, mas que é importante, que cara, eu tô sendo prepotente. Porque se eu coloco que o outro depende de mim, existe uma prepotência nisso. Não, eu posso olhar pro outro de igual para igual. Você dá conta da sua vida também. Eu abro mão do poder, né, de te salvar. É tentador esse poder, gente. É tentador. Mas é caro. Emocionalmente caro. Cobra a sua liberdade, os seus limites, sua individualidade. Abra mão desse poder. Crie amores e relações, né, de trocas iguais e não de codependência, tá? É tentador você ser o salvador da vida do outro, não é? É um convite enorme para você ficar ali refém daquela situação. Então, vamos olhar as pessoas de igual para igual, entender que assim como eu tenho potência, o outro também tem potência, assim como eu tenho necessidades, assim como o outro tem necessidades, eu também tenho necessidades. Então, eu também preciso de mim para atender minhas necessidades. Tá bom? Ficou claro, gente, os 4 exemplos? Ficou? Então, vamos aqui para as saídas. Vou falar rapidinho, porque já deu nosso horário. Apesar que eu já entrei uns minutinhos atrasada, né? Olha só, gente. Então, a saída tá exatamente a gente conseguir ressignificar. O que é ressignificar? É ver de uma outra forma. É exatamente a partir da consciência, que é isso que a gente está fazendo aqui, uma análise de consciência sobre as coisas, como elas acontecem, a gente conseguir começar a ver de outra forma. Para quê? Para eu não ficar refém desse controle externo. Para eu não ficar refém, exatamente, de ser uma pessoa sempre útil, sempre agradável, sempre disposta, sempre submissa, que faz o que o outro quer. Então, eu preciso conseguir ressignificar. E eu trouxe aqui algumas ressignificações, algumas formas da gente mudar a nossa percepção da vida para que a gente possa abrir mão dessa culpa, para que a gente possa se libertar dessas culpas neuróticas, tá bom? Então, primeiro, amor não é submissão. Eu tenho o direito de ter limites. Se isso frustrar alguém, é normal. Eu mereço ser amada dentro dos meus limites. Então, gente, amor não é submissão. Não é você sempre dizer sim e agradar o outro e concordar com tudo que o outro fala. Isso não tem a ver com amor. Assim como não concordar não tem a ver com desamor. Muitas pessoas misturam essas coisas. Então, entenda, né, que esse é um ponto muito, muito, muito importante. Você tem direito ao seu limite. Você não tá sendo uma pessoa egoísta, má, ruim por ter o seu limite. Tá bem? Esse é o primeiro ponto de ressignificar. Amar não tem a ver com submissão. E o outro ponto é, gratidão não é obediência, que entra exatamente na questão do ser ingrato, que a gente estava falando, que é essa repressão à sua liberdade, né? Ou seja, para eu ser grato a alguém, não quer dizer que eu tenho que obedecer essa pessoa. Vocês percebem que são coisas diferentes? Eu posso ser muito grato ao que você fez por mim, mas eu posso olhar agora e falar, mas agora eu quero seguir o meu caminho. Ou, agora eu decido de outra forma. E nada tem a ver com a gratidão. Isso não tem a ver com a gratidão. A gente não tem que se sentir endividado com os nossos pais, por exemplo, como uma dívida. Você vai ser grato ao seu pai, você vai fazer coisas boas pro seu pai, não como uma dívida. Não deixando de fazer o que você deseja, não deixando de ter a sua liberdade. Mas podendo dar pro outro sem se abandonar, sem se agredir, sem ultrapassar a sua liberdade. Percebe? Então, gratidão não é obediência. Amor não é submissão. O fato de você não ser submisso e desagradar quando você falar o que você pensa, o que você sente ou o que você quer fazer, colocar um limite, ou o fato de você decidir uma coisa diferente do que é o que a outra pensa, não estamos falando sobre amor, estamos falando sobre individualidade. Percebe? Você falar, eu vou fazer tal coisa e a pessoa vir com
Você faz isso, você não me ama, você... Atenção, manipulação, chantagem, manipulação. Atenção, tá? Amor não tem que ser eu sempre ser útil, eu sempre ser agradável e eu sempre obedecer o outro. Tá? A gente pode ser muito grato a uma pessoa extremamente grata, ter um amor enorme pela pessoa e ainda assim fazer o que a gente acha melhor. Tá bem? É importante que a gente mantenha a nossa liberdade. Outra ressignificação. Eu sou mais do que eu faço. Você não se reduz ao que você faz. Você não é um utensílio. Você é uma pessoa. Então, o seu valor não se resume à sua utilidade. Percebe? Então, você tem o direito de descansar, de ter prazer na vida, de curtir a vida, de usufruir dos benefícios. Tá bem? E por último, eu não sou melhor do que ninguém. Todos têm a capacidade na vida. Então, eu não tenho que ficar me sentindo culpado porque eu sinto que o outro é um Zé Coitado, Não. Eu posso ter empatia e apoiar e ajudar, mas apoiar e ajudar é diferente de salvar. Salvar é eu colocar como uma responsabilidade da minha vida, fazer aqui pelo outro. Dar apoio e suporte é isso, né? Eu poder dar a mão, poder dar uma opinião, poder ajudar em alguma coisa, mas não ser responsável pela felicidade daquela pessoa. Não ser responsável pela vida daquela pessoa. São coisas muito diferentes, que carregam pesos muito diferentes também. Tá bem? E aí, lá no iniciozinho da live, eu falei sobre culpa autêntica, ou seja, Adri, essas daí você trouxe, são várias culpas neuróticas, né? Ou seja, que só de eu ressignificar o que é o amor, os meus direitos, o fato de eu ser de igual, olhar de igual para igual pro outro, tudo isso já me ajuda a curar um monte de culpa. Mas e quando eu de fato fizer uma merda? Quando de fato eu fizer uma coisa ruim e eu me sentir culpado? Veja, a culpa autêntica, ou seja, quando a gente faz de fato alguma coisa destrutiva, que nós somos seres humanos e vamos fazer, como eu falei no início da live, ela é importante porque ela tá falando pra você sobre uma conexão, tá fazendo você estar conectado com as suas relações. Então, se arrepender, gente, é natural na vida. A questão isso gera dor e a gente vai sentir dor na vida. A questão é, o que você faz com essa dor? O que você faz com essa dor? Você usa dessa dor apenas para ficar se penalizando, se julgando, se maltratando, pensando naquilo 30 anos, né? Falando que você é uma pessoa péssima, horrível. Nunca mais se libertar disso, carregar isso o resto da vida, porque tem gente que sim. Tem gente que tem uma atitude destrutiva e nunca mais se perdoa. Carrega o resto da vida essa culpa. Entende? E aí, veja, a culpa, como qualquer outra emoção, gente, ela tem uma função. Mas quando a gente fala de função, a gente tá falando o quê? Início, meio e fim. Ela tem uma funcionalidade. E a culpa, como qualquer outra dor, pode ser extremamente usada como instrumento de crescimento. Pode ser extremamente educativo na nossa vida. Mas entenda que você se penalizar é diferente. Se penalizar é diferente de você crescer com aquilo. Então, mesmo dentro de uma coisa que você verdadeiramente teve culpa, que você verdadeiramente passou dos limites, que você verdadeiramente feriu o outro, que você verdadeiramente foi desqualificativo, existe uma forma saudável, uma forma destrutiva. Dor não é destruição. Dor não tem a ver com destrutividade. Quando a gente aprende a usar da nossa dor para crescer na vida, então, se eu puder, eu pedir uma desculpa, se eu puder fazer uma análise, por que eu fiz isso, o que eu estava sentindo no momento, o que está acontecendo, o que eu posso crescer e aprender com isso. Se eu uso disso, entenda, não pra ficar passando a mão na minha cabeça e ter autopiedade de mim, ai, coitadinho de mim, eu errei. Não, gente, porque isso também é tirar o seu poder pessoal. Eu vou falar muito disso nessa semana, inclusive, tá, gente, nos posts, então acompanhem os posts. Hoje, inclusive, eu fiz um post falando sobre a diferença entre responsabilidade que a gente usa como culpa, responsabilidade que a gente usa como poder pessoal. Eu até postei uma frase, né? Tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas? Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Aí eu pergunto, você sente força ou você sente culpa com isso? Porque muitas pessoas confundem responsabilidade com culpa. No momento que eu percebo que eu tô fazendo algo destrutivo e eu me sinto só culpado,
eu não consigo entender que olhar para aquilo, tomar consciência daquilo também é uma oportunidade de eu aprender o que fazer, entenda. Toda vez que a gente sabe o que a gente não quer ser, a gente está mais próximo do que a gente quer ser. Os erros são parte do caminho do acerto. Os erros são tijolos do caminho de acerto, são tijolos do caminho de construtividade. Faz parte. Faz parte. E isso não quer dizer que você vai ficar errando a mesma coisa sempre. Óbvio que não, porque senão você também não tá crescendo. Você tá parado no looping. Tá correndo atrás do próprio rabo. Isso não é crescimento. Mas a gente pode usar, sim, das dores, das falhas, como uma forma de crescimento. Então, cuidado para você não ficar usando, tá, da culpa para ficar se penalizando e fazendo de você a pior pessoa do planeta. Entenda, né? Veja o que você pode aprender com isso, faça a sua parte, peça desculpa, veja como você pode reparar o que aconteceu, veja se você entende por que você teve essa atitude, porque isso vai... Se você verdadeiramente crescer com isso, gente, você tá investindo na sua vida. Se toda briga que um casal tivesse servisse para esse casal entrar em novas saídas dentro do relacionamento, isso é um investimento. O que acontece a maioria das vezes? Os casais brigam pelos mesmos motivos. Mesmos motivos, sempre. Ou seja, não tá tendo crescimento. Tá doendo um no outro e não tem crescimento. Se a gente consegue usar da culpa de uma ação destrutiva pra crescer, gente, isso é um investimento na sua vida. Saiba que você deu um passo, que você cresceu. É dolorido? É dolorido. Peça desculpa, se responsabilize, mas veja essa responsabilidade como um poder pessoal. Como uma forma de, então essa forma não é legal, mas então que bom que eu tô olhando isso, porque eu posso construir outras formas de viver isso. Percebe? Adri, mas foi uma coisa muito grave, do tipo, traí o meu marido, ele descobriu e acabou o relacionamento comigo. Vai doer mesmo. Agora eu tô me sentindo super culpada porque eu queria muito estar com essa pessoa. Vai doer, vai doer. Mas se você conseguir entender o que aconteceu e como você deixou chegar até lá, você vai estar crescendo. Como pessoa, como ser humano, pra você mesma, pra você poder viver relações de forma mais saudável na sua vida. Então sim, às vezes vai ter uma dor menorzinha, uma dor maiorzona. Mas ainda assim pode ser crescimento. Ainda assim eu tenho que tomar cuidado pra não ficar usando isso pra me destruir. Tá bom? Então, ter, né, um momento de se sentir responsável, ter crescimento, ter um momento de se perdoar e desenvolver seu poder pessoal, se sentir mais poderoso na sua própria vida, tá bem? Se você ficar usando o erro como uma culpa e isso te torna uma pessoa inferior, incapaz, má, você não vai crescer nada com isso, não vai ter crescimento, tá bem? Vamos para a frase do final, que já estamos aqui 1h10. Vamos? Frase final. O ser humano é essencialmente dotado de livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será a sua existência. O que ele se tornará no momento seguinte. Por que é importante, gente? Trazendo aqui como que a questão da responsabilidade é importante, né, pra gente. Por que é importante essa frase? Porque a gente precisa entender que não escolher, não ter uma atitude sobre aquilo que a gente viveu, também é uma escolha. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu entendo no meu processo terapêutico que eu sou uma pessoa que me sinto muito culpada porque eu aprendi que eu tinha que ser muito agradável, porque eu era o tempo todo reprimida, né, nas minhas coisas, nas coisas que eu fazia autenticamente, porque as pessoas não gostavam. Então eu fui reprimida na minha raiva, fui reprimida na minha tristeza, porque eu tinha que estar o tempo todo só agradável ao outro, né? Id vai estar lá no YouTube, tá? Eu devo subir ela, eu acho que na quinta ou na sexta. Então, falou isso? Foi? Que legal! Então, vamos dizer que eu sou o tempo todo, né, reprimido por aquilo. O que o outro fez comigo, gente, é realmente, de fato, uma dor. Mas o que eu vou fazer com essa dor, hoje, é uma escolha minha. Mesmo com a dor. Mesmo com a dor. Então, qualquer
cliente que chegue no consultório, eu vou ter muita empatia com a dor do cliente, muita empatia, porque é exatamente isso, eu entendo que a empatia ela cura, mas em nenhum momento eu vou duvidar da potência daquele cliente em resolver a sua própria vida, porque isso também é amor, porque isso também é empatia, é isso que gera crescimento, é eu mostrar para o outro que ele não merece ser vítima o resto da vida daquilo. Não sejam vítimas o resto da vida dessas neuroses, dessas culpas. Não sejam vítimas o resto da vida. Decidam, porque não decidir nada também é uma escolha. Não fazer nada do que fizeram com você também é uma escolha. Então, ressignifique o seu lugar na sua vida, o seu valor. Invista em você. A culpa é um sentimento que aprisiona, que nos limita, que nos tira a autenticidade, nos tira a liberdade, nos tira os limites. Percebe? Então, é importante que a gente decida, tá? Então, eu vou ler a frase de novo. O ser humano é essencialmente dotado de livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Eu espero que a live de hoje inspire vocês a serem pessoas melhores para vocês mesmos nesse momento seguinte, tá bom? Gostaram da live? Vou subir ela. Gente, a live de terça-feira, né, que fala um pouquinho sobre como se libertar das frustrações, foi isso? Deixa eu ver aqui. Frustração nas relações, como superar. Eu vou estar subindo ela amanhã, tá bom? Agora eu vou desligar com vocês e vou subir um vídeo que ficou muito legal, muito legal, muito legal. Acho que vocês vão gostar. Então, quem puder já assiste o vídeo que eu vou colocar aqui no IGTV daqui uns 10 minutinhos, tá bom? E muito obrigada pela companhia de todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, meus diamantes. É incrível estar formando essa comunidade, tá vendo cada vez mais novas pessoas chegando. Agradeço muito a confiança, a participação, a troca. Ah, vamos fazer uma coisa que eu sempre quero fazer e sempre esqueço. Eu vou fazer aqui uma posezinha bem... E aí vocês vão tirar um print, posta nos stories de vocês e coloca lá, #ReconectaDri, tá? E aí me marca, Adriana Souza Psi. Pode ser? Vocês me ajudam? Só pra gente divulgar mais essa live, divulgar. Vamos crescer isso daqui. Então, vou fazer várias coisas. Um coraçãozinho, um joiazinha, um convitezinho, vem. Um #ReconectaDri. Ai, gente, obrigada, viu, por tudo. Amanhã a gente se encontra aqui. Amanhã, eu acho que na hora do almoço, eu vou conseguir ver, na hora do meu almoço, né, gente? Que vocês sabem que a hora do meu almoço é tarde. Na hora do meu almoço, que deve ser umas 3 da tarde, eu devo estar olhando qual foi a live, o tema da live que venceu lá na votação. Quem ainda não votou, gente, tem lá um post no meu feed, onde vocês podem votar o tema de amanhã. Eu coloquei lá 3 opções, vocês podem votar entre as 3 opções, tá bom? E aí eu anuncio lá nos stories. Outra coisa, gente, quem tá participando do desafio Amor Próprio, todo dia de manhã eu vou estar lançando pra vocês uma atividade, tá? E eu explico pra vocês direitinho qual é o objetivo dessa atividade, o que que isso tem a ver com amor próprio, tá bom? Então acompanhem lá nos stories. Eu vou deixar inclusive um destaque, tá bom? Do desafio. Então, se você perder algum dia, você pode depois assistir lá no destaque, tá bom? Até amanhã, 8 horas da noite. Beijo!